Território Saúde está te trazendo essa semana uma questão também que nos afeta a todos, osteoporose. O que é essa doença? E nós vamos ter uma conversa ótima com o Dr. André Quental. Além disso, você precisa saber como repor a manutenção do cálcio na sua alimentação. A doutora Cristiane também dá todas as dicas. E na hora de fazer aquele artesanato bem bacana, que tal uma flor de lótus toda em origami? Simples, fácil para deixar o seu presente bonito e aquele tempinho de desestressar. Além disso, tem Rafael Belo Shot. Quem é que não gosta? Um forrozinho gostoso para você desestressar de uma vez. É isso mesmo, o programa dessa semana tá ótimo. Fique conosco. Você está achando que os cuidados com a osteoporose começam só depois dos 60, 70 anos? Que nada, começa muito antes. Então nós vamos dar todas as dicas com o Dr. André Quental, ortopedista incrível. Osteoporose é um assunto sério. Fique comigo. Território Saúde vai hoje falar um pouquinho sobre ortopedia e tudo aquilo que envolve essas questões que eu sei que você tem aí em casa, não é verdade? Porque afinal de contas, é uma queda, é uma dor, eu não sei como é que eu faço e nós estamos aqui para isso, para tirar as suas dúvidas. Aliás, se você tem dúvida, manda um recadinho aqui para o nosso e-mail que está aqui embaixo, nós vamos responder as suas dúvidas com os melhores especialistas dessa região. Então hoje, eu estou aqui num bate-papo ótimo. Antes de começar a gravar, eu já estava conversando com ele, falando muita coisa no Dr. André Quental, ortopedista especialista em joelho. Mas tem tanta novidade que eu nem sei se um programa vai dar conta de falar tudo. Dr. André, tudo bem? Tudo bom. Muito bom, olha só. Gente, quando a gente fala em ortopedia, muitas vezes você pensa que é só uma fratura, só nesses momentos que você tem que vir consultar o ortopedista, que nada. Existem situações de lesões e etc, que você fica em casa, você espera passar, ou você toma um analgésico ali e resolveu. Isso muitas vezes pode acarretar problemas bem sérios. Sim, uma lesão mal resolvida, não é verdade? Dúvida. Principalmente na nossa região, onde a prática de esporte pela população amadora é muito intensa, e às vezes esse atleta amador, atleta de fim de semana, ele se lesiona e vai tratando por conta própria, usando um medicamento, às vezes não é indicado. Um gelinho, uma coisa, tal. O tratamento inicial, mas sem o diagnóstico. Uhum. A gente só pode tratar o que a gente sabe o que é que está acontecendo. E isso pode levar a sequelas futuras, né? Sérias, né? Aqui na nossa região nós temos uma população que pratica muita corrida. Uhum. E a gente vê frequentemente no consultório pessoas que exageram, começam a ter dores ali pela região do joelho, a região do pé, e se automedicam. Porque tem um colega de corrida, um colega de treino, não, usa isso, eu usei. Que na realidade não deve fazer, porque o tratamento deve ser individualizado. Não é o mesmo tratamento para todas as pessoas. E acaba que tendo alguma lesão mais séria, como uma fratura de estresse. Uma fratura que ocorre em treinadores e atletas que treinam intensamente, sem a técnica adequada, e que podem acarretar sérios prejuízos. Olha só, então se você se identifica com esse caso, se você é dessa população que corre e faz esporte, fique muito atento. Venha consultar, venha bater um papo, venha... Aliás, você faz check-up anual? Não, né? Eu estou sabendo que você não faz. Ou se faz mais ou menos. Saiba que existem alguns diagnósticos muito importantes que só são vistos através do check-up. Por exemplo, uma doença silenciosa que muito pouca gente conhece, que ninguém sabe que tem, de repente você tem nem sabe, que é o fantasma chamado osteoporose. Esse é um assunto que daria uns 3 programas. Exatamente. Porque é muito extenso. Muito extenso. E de proporções muito grandes e de prejuízos muito grandes se não for tratado e conduzido corretamente, não é verdade? Exato. Para você ter uma ideia, hoje existem especialistas no Brasil, sejam eles ortopedistas ou reumatologistas e endocrinologistas, que se dedicam exclusivamente ao tratamento da osteoporose. Sim. Então é um assunto muito extenso, é um assunto que sempre está em pauta, sempre tem novidade na literatura médica, sempre tem pesquisas novas, medicamentos novos e também tem maneiras de tratar e maneiras de prevenir. É uma doença silenciosa cuja manifestação mais grave é a fratura. É a fratura propriamente. Então, o objetivo de tratar a osteoporose é evitar uma fratura, que acontece no idoso. E só sabe o que é uma fratura em idoso o próprio paciente que sofre e a família que vai cuidar dele. É verdade. Mas a partir de que idade o pessoal tem que começar a se preocupar com isso? É com 60, 70 anos? Essa é uma questão. Muito importante essa pergunta.
Para evitar a osteoporose, você tem que formar uma boa massa óssea. E como é que você forma uma boa massa óssea? Com uma boa alimentação, rica em cálcio, vitamina D e outros minerais, e com atividade física. O interessante é saber que você só vai adquirir essa massa óssea, o pico de massa óssea, no homem até os 35 anos de idade. E na mulher um pouco abaixo dessa idade, 30, 33 anos. Então você deve, nessa faixa etária, até os 35 anos, fazer de tudo para adquirir essa massa óssea através disso que eu falei, de uma boa alimentação, prática de esporte. Porque depois disso, a massa óssea tende a diminuir progressivamente. Principalmente nas mulheres depois da menopausa. Entendi. Por isso que é tão frequente a incidência de osteoporose em mulheres depois da menopausa, que é a última menstruação, o período de 1 ano após a última menstruação da mulher. Tá certo. Puxa vida. E existe, eu não sei se é mito ou se é verdade, se as pessoas de pele muito branca, cabelo muito claro, olhos claros, têm mais incidência ou mais predisposição à osteoporose do que as pessoas mais morenas, tem a ver com o sol. Tem uma conversa também que diz que no hemisfério sul do país, né, do planeta, existe menos osteoporose do que no hemisfério norte. É verdade? É mito? Pronto. Nós devemos nos preocupar com a osteoporose. Existe um consenso brasileiro. A partir de que idade você deve fazer os exames de triagem? Pelo consenso, a gente deve fazer em mulheres a partir dos 65 anos e em homens, que homens também têm osteoporose, a partir dos 70 anos. Porém, esse número 65 é um número de corte. Você vai avaliar caso a caso. Quem está mais predisposto a desenvolver osteoporose? Mulheres brancas, magras, com pouca massa óssea e pouca massa muscular. Entendi. Mulheres que são tabagistas ou que foram tabagistas, mulheres que não fazem atividade física, mulheres que tiveram a menopausa muito precocemente. A menopausa da mulher brasileira é em torno dos 47 aos 53 anos. Então, se ela tem essa menopausa muito precocemente, ela tem mais tendência a desenvolver a osteoporose. Bom, é uma doença progressiva, eu consigo impedir ou eu consigo retardar ou eu consigo brecar esse processo? Consegue retardar. Consigo retardar. Uma vez estabelecido o diagnóstico de osteoporose, dificilmente você vai conseguir reaver a massa óssea que tinha anteriormente. Sim. Mas o objetivo do tratamento, qual é o objetivo do tratamento da osteoporose? É unicamente evitar fraturas. Certo. Então, se você consegue reverter, pelo menos ali parcialmente, esse diagnóstico, e melhorar a qualidade e a quantidade de massa óssea, isso vai ser muito benéfico para o paciente, porque isso aí é igual a evitar fratura. Eu consigo aumentar a densidade óssea só com medicação ou eu preciso de exercício físico e alimentação junto? Exercício físico e uma alimentação adequada, principalmente com cálcio e vitamina D. Tá certo. A questão que você perguntou aí sobre quem tem mais osteoporose, se é o hemisfério sul ou o hemisfério norte, é muito interessante. Existe um pesquisador americano chamado Dr. Michael Holick, com quem eu tive o prazer de estar numa palestra com ele, não como apresentador, mas como ouvinte, e ele derrubou vários mitos. Por exemplo, tem até um livro dele, que eu tive o prazer de ser autografado lá por ele. É um pesquisador que a vida toda ele se dedicou unicamente a um tema, vitamina D. E existe aquela história que nós, quando crianças, a gente ouvia sempre da mãe, das avós, toma aquele banhozinho de sol, dali de 6, 6h30, 7 horas da manhã, que isso vai ser bom para os ossos. Tudo bem, mas esse pesquisador demonstrou que a quantidade e a intensidade do sol necessária para sintetizar vitamina D é aquele sol de 11 às 3 da tarde, que ninguém vai se submeter a isso, principalmente nessa nossa região. Quanto a ter mais incidência de osteoporose no hemisfério sul ou norte, isso é uma questão controversa. Há alguns anos atrás, a USP lá de São Paulo fez uma pesquisa com a dosagem de vitamina D, e a vitamina D é muito importante para a prevenção da osteoporose, no Nordeste. E o resultado foi surpreendente, porque achava-se que numa região ensolarada como a nossa, não haveria tanta incidência. E foi justamente o contrário. Mais de 50% da população nordestina tem níveis baixos de vitamina D. E, consequentemente, isso pode levar a grau de osteoporose, né? Alguma incidência de osteoporose. E olha, o gostoso é saber o que é que você está querendo perguntar. O Gomes Rodrigues fez uma pergunta bem bacana pra gente, dá uma olhada. Gostaria de saber qual é o melhor tratamento e medicação para quem sofre de bico de papagaio. Ótima pergunta, seu Gomes Rodrigues. O bico de papagaio
na realidade, é um sinal de um processo artrósico. O que é artrose? A artrose é o desgaste de uma articulação, qualquer que seja ela. Então existe o mito de que o bico papagaio só existe na coluna. Não, qualquer articulação, ombro, joelho, quadril ou coluna, que desenvolva um processo de desgaste, ele pode ter o bico papagaio. E o bico papagaio nada mais é do que uma manifestação que a gente vê ao raio-x, uma formação óssea, um osso que cresce, que se assemelha muito a um bico papagaio. O nome científico, o nome técnico é osteófito. E osteófito pode ocorrer em qualquer articulação que esteja gasta. Não existe um tratamento específico. A gente tem que individualizar o tratamento. Cada paciente tem um diagnóstico diferente, tem um tratamento diferente. Até mesmo porque quando a gente diz, olha, eu tenho artrose, é um termo genérico. Isso não quer dizer nada. É igual dizer, eu tenho um celular. Que tipo de celular? Qual marca? O que é que ele faz? Então, quando você diz, eu tenho artrose, você tem que saber onde é a artrose, que tipo de artrose e, mais importante ainda, classificar o grau da artrose, seja ela na coluna, ou no joelho, em qualquer outra articulação. A partir da categorização, da classificação e da análise individual do paciente é que nós vamos tecer ou passar um tratamento adequado para ele. Então não existe um medicamento específico. A gente tem que individualizar o tratamento, na realidade. Tá certo. Bom, essa é uma questão. E se você tem a sua, eu estou te repetindo. Manda aqui, olha, para esse e-mail, qual é a sua pergunta. Nós vamos também na rua fazer algumas questões para que você tenha um pouco mais de orientação sobre isso. Enfim, esse foi o Território Saúde com o Dr. André Quental. Você já sabe então que aqui você tem um especialista, você tem um excelente atendimento, você tem tudo que você precisa. Você que é atleta, você já viu os riscos que você corre. Então, por favor, consulte o profissional para que você continue aí com a sua atividade física saudável, bacana e o principal, com muita saúde. Dobra, 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 de repente sai uma flor de lótus. A Dani vai ensinar você a fazer essa flor maravilhosa. Não sai daí não.